Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo. Hoje é a série de pregações Deserto, lugar que Deus trata o nosso caráter. A gente teve algumas interrupções, domingo passado foi dia do pastor, algumas coisas assim. Eu quero voltar com ela hoje. Êxodo capítulo 32, quero pedir para a Gabi subir aqui. Êxodo capítulo 32, vai ser projetado ali também. Só que eu peço para você que traga a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia também, procure a gente vai procurar, de alguma forma, de abençoar você com um exemplar da Bíblia. Êxodo 32, do 1 ao 14. Quem achou aí na sua Bíblia, diga amém. De pé, Igreja do Senhor, tenha a bondade de se colocar de pé, faremos a leitura do texto sagrado. Amém? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vá, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixe-me ir para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende do mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tem falado dar-lhe-á a vossa descendência, para que te possua por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Amém. Queridos, ponha a mão sobre o seu coração e comece agora a invocar a presença de Deus. Comece a pedir a Ele que fale com você. Fala para Deus usar esse momento para tratar o seu coração, para invadir a sua alma, para transformar o seu ser. Ó vento do Espírito, ó vento que sopra, que produz vida, que produz restauração, que produz transformação, enche o teu povo aqui nessa noite. Encha cada um de nós. Tu és a nossa esperança contra a apatia, contra o conformismo. Tu és a nossa esperança. Fale conosco em nome de Jesus. Amém.
Podemos assentar, queridos e queridas. O título da pregação dessa noite é A Criancice Espiritual e um Líder Intercessor. Diga comigo, criancice espiritual e um líder intercessor. Queridos, nós estamos diante de um dos textos mais interessantes da Sagrada Escritura. Aqui, o povo do deserto já tinha experimentado os maiores milagres que alguém pôde experimentar na vida. Então Moisés foi chamado à presença de Deus, isto é, para subir um monte e ficar lá durante vários dias, num diálogo somente ele e Deus, porque eu aprendo que uma líder, precisa gastar tempo a sós com Deus. Amém? Por isso nós estamos numa campanha na Igreja Metodista, onde nós estamos pedindo a cada irmão, a cada irmã, que tire pelo menos 30 minutos de um dia e noite que tem 24 horas e fique a sós na presença de Deus, sem celular, sem internet, sem televisão, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Só que Moisés estava num outro nível. Ele não ficava meia hora, ele ficava 30 dias. Ele ficava 40 dias na presença de Deus. Ele tinha uma paixão, ele tinha uma sede pela presença. O que mais importava para Moisés não era engordar a sua poupança, não era garantir o futuro dos seus netos, porque tem gente garantindo o futuro financeiro dos netos, entregando a alma dos netos para Satanás. Que adianta isso? Eu converso com algumas pessoas, não, eu estou trabalhando, eu tenho que garantir o futuro dos meus filhos, eu tenho que garantir o futuro dos meus netos. Cuidado para você não garantir o futuro do seu neto, dos seus filhos financeiramente e deixar a alma dele para o inferno. É muito legal, nós podemos dar uma condição melhor para os nossos filhos. É justo. O que não é legal, nós trocarmos suposta segurança financeira e econômica pela sede da presença de Deus. E Moisés deixou com um povo que ele liderava o Arão, que era o irmão de Moisés. E o povo começa a sentir uma certa demora e pressiona Arão para fazer um bezerro de ouro. Pressiona Arão para fazer um ídolo, para que eles pudessem adorar aquele ídolo, porque eles achavam que Moisés talvez já tivesse até morto. 30 dias, mais de 30 dias, não aparece. Moisés não apareceu, eles pressionaram o Arão e o Arão fez. Falou para eles, dão uns brincos aí da orelha da mulherada, dão tudo que vocês têm de ouro aí. E Arão pegou e fez um bezerro de ouro. E o pior de tudo é que aquele povo adorou aquele bezerro como se fosse Deus. O pior de tudo é que houve ali um adultério, um pecado gravíssimo, porque a idolatria também é considerada, né? Porque é uma traição, um adultério contra Deus. Isso porque o povo não desenvolveu uma fé própria. Eles precisavam constantemente que alguém dissesse o que eles deviam fazer. Acompanhe comigo versículos 5 e 6 de Êxodo 32. Olha que tristeza. O povo que tinha visto Deus tirá-los do deserto, que andava que fez o mar fechar para eles passarem, que fez todo tipo de milagres,
agora se prostra diante de um ídolo feito pelo próprio Arão e ainda faz festa na presença de um Deus pagão e ainda se rende à idolatria, algo odiado por Deus. Por quê, irmãos, isso acontece? Ou isso aconteceu? E por que no deserto isso pode acontecer comigo e com você? É só você orar 10 dias e Deus não responder, que você já faz o seu bezerro de ouro. Talvez o seu bezerro de ouro seja, já que Deus não respondeu mesmo, eu paro de orar. Eu vou assistir televisão. Eu vou fazer outra coisa da minha vida. Você também fabrica o seu bezerro de ouro. Talvez o seu bezerro de ouro seja a desistência, já que Deus não respondeu a hora que eu quis, então para mim não serve, ou é do meu jeito ou não serve. E o grande problema é que esses líderes, essas pessoas, ou melhor dizendo, que Moisés liderava, elas eram incapazes de chegar na presença de Deus sozinho. Você sabia que tem crente que só ora na igreja no domingo? Você sabia que existem cristãos que só abrem a Bíblia no domingo? A Bíblia dele abre somente uma vez por semana? Quando está na igreja? Quando o pastor ou a pessoa que está liderando o culto diz para ele, olha, abra a palavra, ele abre, mas durante a semana ele não tem vida com Deus. Por isso, quando o seu líder não está, ele não consegue caminhar, ele não tem vida de oração, ele não tem vida na presença de Deus. Eu ouço gente dizendo, ó pastor, quando eu saio de férias eu não consigo orar. Meu Deus do céu, você tira férias de Jesus. Ó pastor, quando eu não estou na igreja, eu não consigo ler a Bíblia. É por isso que se a gente virar as costas um pouquinho, faz um bezerrinho de ouro. Porque nós somos convidados a amar e caminhar com os nossos líderes. Amém, gente? Mas nós somos convidados a ter uma caminhada plena com Deus. Você deve ser um cristão que ore e que busque a presença dentro da sua casa. Você deve ser um cristão que a todo tempo queira e deseja mais do que tudo a presença de Deus. Eu não me sinto bem sendo guri de ninguém. Não, só sinto a presença de Deus quando eu estou dentro da igreja. Amém. Você está sentindo a presença de Deus aqui, mas a presença de Deus foi feita para você viver nela e não passar um momento na presença de Deus. O salmista Davi diz lá no Salmo 16, que na presença de Deus há delícias perpetuamente. Aquele povo fez um bezerro, porque eles não tinham uma fé pessoal, a fé deles estava centrada apenas na fé do Moisés, eles não tinham desenvolvido uma fé pessoal, por isso quando o líder afastou um pouquinho, eles pararam. Às vezes a gente escuta assim, olha pastor, se o senhor for embora, eu paro da igreja, eu não gosto desse tipo de coisa, eu nem entendo isso como elogio, porque hoje nós somos os pastores de vocês, amanhã não sabemos, mas se você tiver comunhão com Deus, você vai ser uma bênção com quem quer que seja, porque o seu compromisso é com a sua liderança, mas o seu compromisso também é com Jesus Cristo. Então, outra coisa que eu queria destacar com você é que Deus se cansou das atitudes daquele povo. Leia comigo o versículo 9 e o versículo 10 de Êxodo 32. Você pensa, vira para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim, você pensa que Deus não se cansa?
pois eu lendo esse texto, eu entendo que Deus se cansa, principalmente com aquele que conhece e não faz. Principalmente, Deus não cansa com quem não sabe. Aliás, muitas pessoas que não sabem do Evangelho, de repente vão para o céu, justamente porque quando eu não sei, eu estou livre de fazer o certo ou o errado. Eu não conheço. A Bíblia diz que Deus não levará em consideração o tempo da inocência. Agora, o maior pecado para o crente é saber e não fazer. Deus disse, olha, esse povo é um povo de dura servir, ou seja, dura serviço significa o quê? Coração duro e não quer servir a vontade de Deus, mas é a vontade dele, é a vontade própria. É um povo que não sabe largar a vontade dele. Não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a dele. Você conhece gente assim? Não quer fazer a vontade de Deus. É mais ele. Interessante, uma vez eu vi uma frase do pastor Ricardo Gondim, uma frase muito forte, mas tem um fundo de verdade. Ele escreveu uma frase assim, esse povo se comporta como o diabo e faz da vida de Deus uma bagunça, um inferno, porque é um povo que conhece, é um povo que sabe o que tem para fazer, mas não faz. Assim era o povo do Egito, era um povo que Deus fazia de tudo para eles, e eles achavam que Deus não fazia mais do que obrigação. Eles só faltavam dizer para Deus assim, quem pariu, Mateus embale. Cuide. Foi Deus que tirou nós do deserto, ele, do Egito, ele que deu condição, é problema dele, não conservava um sentimento de gratidão, e esse povo cansou a Deus. Meus irmãos, eu quero que eu e você não causamos cansaço em Deus, amém? Eu quero que eu e você não abusamos da graça. Eu quero que eu e você não fabricamos um Deus que não está nem aí, porque você pode ter problema no juízo final. Lá em Romanos 11, 22 diz, considerais a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas Deus é severo. Se eu pegar só a bondade, eu estou errado. Se eu pegar só a severidade, eu fabrico um Deus também mais parecido com Hitler. Deus não é, Deus é amor. Só que o amor é cuidado. E o povo ali abusava de Deus, cuspia no prato que comia. É aquele tipo de pessoa que Deus faz tudo na vida dela, e ela olha e fala assim, Deus não faz mais que obrigação. Não tinha gratidão. Ninguém aqui quer cansar a Deus. Amém? Então eu lhes convido a viver com sinceridade e fazer aquilo que Deus pede para você fazer. Agora, o interessante é que nós estamos numa luta para despertar a igreja para amar e cuidar de pessoas. Quem quer amar e cuidar de pessoas aqui, diga, eu quero. Ouvi vários, eu quero aí. Quando você diz, eu quero amar e cuidar de pessoas, você tem que ter um coração parecido com o de Moisés. E o coração de um líder, de uma líder, ele tem que estar acima de pecuinhas ou de picuinhas humanas. Ora, a vingança pertence a Deus. Porque olha a proposta que Deus fez para Moisés. Ó, Moisés, esquece aquela turma lá, aquela tranqueirada, em outras palavras, ele não disse, eu que estou acrescentando, mas ele disse assim, um povo de dura cerviz. Ele disse, ó Moisés, esquece daquele povo, porque eu vou fazer de você, Moisés, você está com a bola toda comigo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Quem de nós, se Deus chegasse para nós, fala assim, olha, se Deus chegasse para mim, para a Gabi, e falou, esquece aquele povo lá, que eu vou fazer de vocês uma grande nação.
Se Deus chegasse para você que está sentado aí na cadeia e falasse, esquece aquele povo lá, aquela célula que você lidera, aquela pessoa que você está levando para a igreja, esquece deles. Eu vou fazer de você uma grande nação. Você ia dizer, Deus, provavelmente você ia dizer o seguinte, Deus, estamos juntos e misturados. O Senhor tem razão, porque até eu já estou de saco cheio com aquele povo. Então, Deus, larga daquele povo para lá. É nós, estamos juntos. Só que Moisés não faz isso. Moisés, quando ele ouve o próprio Deus falar que ia destruir um povo criança espiritualmente, um povo que não sabia andar sozinho, um povo que não sabia ficar 30 dias sem a presença do líder, um povo que Moisés tinha tudo para dizer, tá bom, Deus, olha, eu estou com o Senhor porque não tem quem aguenta esse povo. Olha o que Moisés fez no versículo 11. Olha o que Moisés disse para Deus. Moisés aqui foi o que nós chamamos de intercessor. O que é ser um intercessor? É colocar-se na brecha entre o outro e Deus. É comprar a briga do outro como se fosse sua. Moisés disse, olha Deus, o povo vai ficar falando mal do Senhor por aí, o Senhor tirou o povo do Egito. O Senhor sabia que eles eram cabeça dura. E agora o Senhor vai matar eles. As outras nações vão dizer que o Senhor é um Deus carrasco. Que o Senhor é um Deus que tira, depois quando o povo volta, contra o Senhor mata. Deus, não faça isso com o meu povo. Olha o coração do líder. Olha como nós precisamos entender de liderança com esse homem chamado Moisés. Irmãos, quem de você quer ser um líder aqui? Talvez não precisa ser um líder de ministério, mas cuidar da vida de uma pessoa. Porque a coisa mais importante da igreja não é você ter cargo, não. Cargo não é importante na igreja. Importante na igreja é você cuidar e amar de pessoas. Amém? É isso que é importante. Não é o seu nome projetado ali. Isso aí não significa nada. O que vale mesmo é você cuidando de pessoa. E se você quer ser um líder, mesmo de verdade, você tem que amar a pessoa que você cuida mais do que você. Escuta, eu vou repetir essa aqui para você captar aí. Liga o seu gravadorzinho interno aí. Se você quer ser um líder de verdade, você tem que amar mais as pessoas do que você cuida do que a você mesmo. Amém? Porque quando Jesus entregou na cruz a vida dele por nós, significa que ele amou muito mais a gente do que ele mesmo. Às vezes a gente discute, não, mas Jesus mandou amar o próximo como a nós mesmos. Está certa a frase, Jesus falou isso mesmo. Só que quando Jesus falou isso, ele está dizendo, você deve se amar muito, obedecer muito e fazer exatamente o que você quer para você, para a vida dos outros. Sabe, irmãos, isso é um desafio para nós como liderança. Isso é um desafio para mim muito grande como pastor. Tem pessoas muito fáceis de amar. Tem pessoas que amar elas é uma grande moleza. Agora tem pessoas que desafia a nossa capacidade de amar e desafia a nossa paciência. Desafia. Parece que Deus usa essas pessoas para treinar a gente. Tinha um escritor alemão que dizia o seguinte, ele dizia assim, toda vez que você pede amor, Deus manda uma pessoa bem complicada para você amar. Toda vez que você pede compaixão, Deus manda uma pessoa para você cuidar dela. Que Deus não responde o que a gente pede da maneira que a gente pensa. Não pensa que você vai sair amando à toa assim, não. Deus vai mandar situações para você amar. Então, nós que estamos no discipulado, que estamos buscando, sábado no congresso discipulado, dar uma virada na nossa vida, você precisa amar as pessoas que você cuida, como você
e colocá-las, ela em primeiro lugar na sua vida. Amém? Eu já passei por situações onde eu tive que colocar a minha cara na frente e dizer assim, não, se tiver que apanhar, nós vamos apanhar, mas nós não vamos negar o amigo, a pessoa que você cuida, o discipulado que você faz. E assim, queridos, é o exemplo de Moisés. Moisés diz o seguinte, Deus, não toca nessa gente, tem misericórdia dessa gente. Se você quer ser uma pessoa abençoadora, você precisa ter um coração misericordioso, queridos. Você precisa ter um coração que coloque na brecha e diz, não, essa pessoa, ela merece mesmo, olha Deus, essa pessoa o Senhor está certo, descarrega a mão sobre ela. Sabe como é que crente joga praga? Ele diz o seguinte, Deus, faça justiça. A justiça dele é que Deus arrebente com o outro. Isso não é justiça. A justiça de Deus tem a ver com conserto de vida, tem a ver com transformação. Quer ser um líder? Quem quer ser um líder aqui? Vou perguntar de novo, quem quer cuidar de pessoas aqui? Então ame elas mais do que você. Pense mais nelas do que você. Coloque elas como prioridade na sua vida do que os seus próprios desejos. Às vezes eu escuto muito, não, porque fulano cuida mais da igreja do que da casa, fulano cuida mais das pessoas do que da casa, porque descobriu, queridos, que gente tem valor para Deus. Agora, o problema é que Moisés não para por aqui. Essa oração de Moisés foi muito ousada, mas a maior da oração que Moisés fez por um povo, essa que nós vamos ver agora. Êxodo 32, versículo 31 e 32. Vamos ler juntos? Esse Moisés é normal? Olha o que Moisés propõe para Deus. Olha, Deus, esse povo fez algo terrível. Esse povo abusou da sua bondade. Esse povo foi infiel. Mas eu te peço, salve este povo que eu lidero, ou tire, risque o meu nome do livro da vida. Sabe o que Moisés estava dizendo para Deus? Olha, Deus, ou o Senhor salva esse povo, ou o Senhor me manda para o inferno, junto com eles. Queridos, é preciso ter muito amor para falar uma coisa dessa. É preciso ser um líder completamente apaixonado pela pessoa. É preciso ser um discipulador completamente maluco pela pessoa que discipula, para dizer uma coisa como essa, para colocar a própria salvação em risco, em detrimento de um povo que era ingrato com Deus e que seria ingrato com Moisés, que seria não que era. Qualquer coisinha que dava errado, eles já apontavam o dedo para o Moisés e diziam, ó Moisés, você que tirou nós do Egito, para nos colocar neste lugar aqui. É você, Moisés. Então Moisés não fez isso esperando alguma coisa em troca, não. Moisés fez isso porque ele estava cheio do amor de Deus pelas vidas das pessoas que ele cuidava. E as pessoas esperam que nós estejamos cheios de amor pela vida delas. E o que as pessoas querem ver em nós é que elas tenham valor, é que você investe nas pessoas, porque se você investir nas pessoas, Deus vai tirar ela das mãos do diabo e colocá-la nas mãos de Jesus Cristo. Mas para isso você precisa ter amor pelas vidas. Para isso, você precisa derramar lágrimas pelas vidas que você cuida.
Para isso, quando o diabo se levanta contra as vidas, a guerra não é contra elas somente, a guerra é com você. É você que se coloca na brecha e manda o diabo embora e proclama a vida sobre a vida das pessoas. Tem tudo a ver com o que Jesus disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, quando vê ovelhas no perigo, dá no pé, e não é com eles, não quer nem saber. Mas se você tem a presença do Senhor, você coloca a sua cara à tapa, porque você quer ver essa vida transformada, você quer ver essa vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos, queridos, entender. Na minha vida de pastor, eu sempre escuto uma frase, eu converso muito com a Gabi em casa isso: as pessoas são complicadas, nós somos complicados, mas nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta é contra o diabo, e nós não podemos retroceder. Às vezes, nós corrigimos as pessoas, e as pessoas se voltam contra nós, e as pessoas começam a nos caluniar. E lembre-se disso: quando as pessoas estão caluniando você, elas não estão lutando contra você. O diabo tem ódio de pessoas de Deus, mas Deus garante a bênção sobre você. Agora, meus irmãozinhos queridos, minhas irmãzinhas queridas, não dá para a gente liderar pessoas, não dá para a gente cuidar de pessoas, se não sentir amor de Deus por elas. Jonathan Edwards, ele tem uma visão muito forte. Quando ele começa a falar do avivamento, Deus dá uma visão para ele, que a cada segundos, pessoas desciam direto para o fogo do inferno. E essa imagem fica na cabeça dele, de gente descendo para o inferno, do diabo matando pessoas, do diabo fazendo pessoas se matarem, suicidar-se, do diabo fazendo casal se separar. Deus mostra para ele ali um momento, o mundo espiritual, e o diabo semeando fofoca, o diabo passando perto das igrejas e lançando palavra de maldição, e vidas indo para o inferno, e gente pegando, metendo uma bala na cabeça, dando uma facada no peito, tirando a vida, e gente se matando. E Deus fala com Jonathan Edwards: sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque o meu povo não tem amor pelas almas. Porque o meu povo não importa com as vidas. Oh, querido, que você seja cheio do amor de Jesus Cristo nessa noite. Nós não podemos perder nenhuma para o diabo. Nós não podemos perder almas para ele. Nós precisamos lidar com pessoas que sejam complicadas, que você descuida dela um momento, ela já vai fazer o que não deve. Quem discipula aqui pessoa sabe isso, sabe disso. Você vai, cuida, explica, passa 10 minutos, a pessoa faz a mesma coisa. Agora, nós não podemos desistir, porque você verá a transformação que Deus irá fazer nas vidas. Um líder como Moisés era um líder que era fiel a Deus, sem se importar, sem ter o seu orgulho ferido. Se você é uma pessoa de orgulho ferido, você não pode ser líder. Porque quando Moisés voltou do monte, ele podia olhar para aquele povo e dizer assim: vocês são traidores, vocês são um bando de lixo, eu dei a vida por vocês, um minutinho que eu saí, olha a bobagem que vocês fizeram, vocês me traíram. Sabe, queridos, toda vez que nós nos colocamos no papel de vítima, nós damos lugar para o diabo agir nas nossas vidas. Ah, o tal irmãozinho me traiu. Ah, a pessoa que eu cuidei tanto virou as costas para mim. Gente, guardemos os nossos corações de orgulho próprio e olhemos para Jesus Cristo, que Ele muda as nossas vidas. Guardamos os nossos corações
cristão está aqui para levar mesmo pancadas e lutas, mas o evangelho precisa ser pregado, o reino das trevas precisa ser agredido e nós precisamos ser inundados com amor extraordinário. Moisés sabia que por pior que fossem aquelas pessoas, ele não podia abandonar elas, arriscar perder a salvação, mas ele não podia abandonar aquelas vidas, porque através da vida dele, elas iriam alcançar os céus. Moisés se prejudicou, queridos. Moisés não entra na terra prometida com o povo. Claro que depois ele vai para o céu, Moisés termina muito bem a sua carreira, mas ele se prejudica. Se você quer ser líder e só pensar no seu bem e não se prejudicar pelo evangelho, esqueça. O evangelho não é lucro. O evangelho, humanamente falando, é prejuízo. Você faz inimizades. Há pessoas que não gostam de você por causa da verdade que você fala. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se você for um servo fiel, Jesus Cristo tem alegria por você. Aplauda esse Deus. Você pode dar uma alegria para Deus, sendo um servo fiel, sendo um servo que não vende a palavra. Por isso eu termino essa pregação suplicando a você. Peça a Deus que te dê um banho de amor pelas vidas. Peça a Deus que te dê coragem de arriscar a sua própria vida em prol de outros. Alguém já escreveu, baseado lá em Coríntios, que eu morra para que outros vivam a verdade do Evangelho. Claro que essa morte não é uma morte física necessariamente, embora no começo do cristianismo foi, mas que nós possamos morrer para tudo que o mundo possa oferecer, queridos, para que outras pessoas vivam. Deus quer usar a sua vida para mudar a vida de outros. Queridos, como eu peço a Deus para Ele dar o sentimento que eu sinto quando falo isso, que esse sentimento possa sair de mim e entrar dentro de você também. Que esse sentimento, querido, de amor por gente, possa dar uma virada de ponta cabeça na sua vida. E você pare de viver uma vida fútil. Eu não posso crer que um crente de verdade gaste 3, 4 horas na frente da televisão assistindo novela. Meu Deus do céu, me poupe disso. Eu não posso crer que um crente de verdade gaste 5 horas por dia no Facebook, rede social, seja o que for. Eu não posso crer. Com vidas indo para o inferno a cada segundo. O Brasil tem mais de 30 mil suicídios no ano, queridos. Você sabe o que é isso? Quantos assassinatos o Brasil tem? Quantas vidas são ceifadas? E nós, enquanto igreja, olhando para o nosso umbigo, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? A pessoa faz uma coisinha para nós assim desse tamanho, vamos desistir dessa vida. É orgulho. É orgulho. Moisés não tinha orgulho, não estava preocupado com a sua honra, mas Moisés estava preocupado com a honra de Deus. O problema dos discípulos atuais é que eles estão preocupados com a honra deles.
Tudo isso é lixo. O que vale é a honra de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja um líder intercessor. Que você ame as pessoas que você cuida. Que você não use as pessoas como trampolim para você subir na vida. Mas que elas sintam um amor sincero por você. Eu já falei muitas vezes aqui da história do Dr. Robert, que saiu da universidade, dedicou a vida para trabalhar num leprosário, para cuidar de leprosos. Esse homem, quando morreu, o pessoal, lá na África, o pessoal dos Estados Unidos foi buscar ele para enterrar. E o pessoal da clínica lá de leprosos que ele cuidava, falou assim, pode levar o corpo, mas o coração nós vamos arrancar e enterrar aqui. Porque esse homem deixou o coração com a gente. Esse homem amou. Esse homem cuidou. Fique de pé, eu quero fazer uma oração para a sua vida. Quero fazer uma oração pedindo para Deus tirar o gesso do seu coração. Porque, sinceramente, eu não aguento mais cristãos individualistas. Difícil de aguentar cristãos mundanos, materialistas, mesquinhos, interesseiros. Eu trouxe a palavra, querido, e eu creio que Deus está visitando corações aqui nessa noite. Eu creio que Deus está te constrangindo, porque a Bíblia diz que o amor de Deus os constrange. E eu queria que você, nesse momento, fizesse a sua intercessão, pedindo a Deus amor pela vida, pelas vidas, e se comprometendo em, a partir de agora, cuidar de pessoas. Começa a falar com Deus. Fala com Deus, fala, Deus, ajuda eu a replanejar a minha vida. De modo que o Senhor e os seus filhos ocupem prioridade. Você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, o Espírito Santo te diz, eu vou restaurar a sua vida, e você será um cuidador de vidas. Eu não vou te restaurar só para te restaurar, não. Eu vou te restaurar para ser bênção, para ser canal. Demônios estão sendo expulsos nessa noite. A presença de Deus é notável. Ó Deus, faz-nos líderes como Moisés. Faz-nos líderes que dão a cara a tapa e que não aceitam perder passivamente para Satanás, mas que nos levantemos como voz profética, que sejamos ungidos por muito amor, que colocamos o teu reino em primeiro lugar. Queridos, fala com Deus, queridos, peça a Ele esse amor. Peça a Ele para você sair do lugar de só ser cuidado e começar a cuidar também. Peça a Ele. Quebra todas as cadeias, Deus. Ordena neste lugar a tua bênção. De nova história sendo construída. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore com a pessoa que está aí do seu lado. Ore para Deus dar mais amor para ela. Comece a abençoar ela de 2 em 2, hein? Abençoa a vida do seu irmão, da sua irmã, para que ele e ela sintam cuidado pelas almas. Ó Deus,
Meu Pai, tem misericórdia, Senhor, dessa igreja. Tem misericórdia das nossas vidas, Deus. Tem misericórdia, Deus. Fala conosco, Deus. Nos enche de amor, Deus. Ensina-nos realmente a cuidar de pessoas. Nós oramos, crendo no nome de Jesus, no nome sobre todo nome, hoje e sempre. Amém. E glória seja dada a Deus. Aplauda ao Senhor, queridos. Que Deus nos abençoe. Amém.